E hoje eu queria, na aula passada a gente viu um pouco formatos diferentes, né, o modelo do Rostov, quanto o Gerschenkron, sobre como é que é o crescimento, né? Quer dizer, se você olha o modelo rostoviano, certo? A ideia é olhar para o crescimento inglês e procurar ver nos outros países como as fases que o Rostov fala para o crescimento da Inglaterra são relativamente semelhantes em outros países. Já o Gerschenkron, certo? Ele vai dizer, olha, não é possível que todos os outros países tenham fases de crescimentos muito semelhantes ao da Inglaterra. Você pode ter situações vantajosas para esses outros países, do fato da Inglaterra já existir, ou situações que complicam a vida desses outros países. Mas o fato da Inglaterra já existir, quando os outros países vão fazer a sua industrialização, muda o cenário. O cenário é outro, porque existe a Inglaterra. Assim quando você vai ter o crescimento, sei lá, da América Latina, ele não pode ser igual ao crescimento nem norte-americano, nem inglês. Porque quando o crescimento inglês não existia, outros países se industrializando, e quando os Estados Unidos cresceu, só tinha Inglaterra, meio Inglaterra, talvez a Alemanha, os países da Europa, quando eles cresceram. E quando vem a América Latina, tem a Inglaterra, tem a Europa, tem os Estados Unidos. Então, as coisas vão sendo diferentes até por conta da expansão dos países anteriores. Então, eu não posso ter uma história necessariamente com o mesmo percurso, certo? Quer dizer, eu posso talvez ter fases semelhantes, fases diferentes. Então, eu tenho vantagens de vir depois, porque algumas questões, por exemplo, tecnológicas foram resolvidas, e eu posso ter desvantagens, o fato de eu já ter países desenvolvidos tecnologicamente enquanto eu estou atrasado. Então, a gente tem um pouco essas discussões ali que a gente fez na aula passada, que são mais teóricas, e o que a gente está pegando agora nessas duas aulas, na aula de hoje e na aula de amanhã, que vai ser gravada aí para vocês, é olhar o caso norte-americano hoje e o caso alemão amanhã, na aula gravada. E aí buscar um pouco de semelhanças e diferenças em relação ao caso inglês, mas no fundo ver como que a história desses países tem as suas peculiaridades, as suas não é necessariamente a mesma coisa, certo? Quer dizer, e é isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre a expansão dos Estados Unidos. Não vou contar toda a expansão norte-americana, mas principalmente o início do expansionismo norte-americano, como é que ele vai funcionar, e tentar estabelecer alguns parâmetros de comparação com a Inglaterra e com outros países. Eu vou voltar a esse tema da expansão norte-americana, da expansão europeia e da própria expansão da Inglaterra, depois um pouco mais para frente. Então, os cursos que a gente fez a Revolução Industrial, olhou um pouco alguns elementos da Revolução Industrial, agora a gente vê um pouco a expansão, principalmente dos Estados Unidos e Alemanha, e nas aulas seguintes eu vou introduzir uma questão que é a questão do sistema monetário, a questão do padrão ouro, algumas coisas que envolvem assim, as transações financeiras, comerciais entre os países. Mas depois eu vou voltar ainda no século XIX, certo? Vendo o final do século XIX, as diferenças entre o crescimento econômico no começo e no fim. Talvez as diferenças de crescimento, forma de crescimento dos Estados Unidos e da Alemanha vão aparecer mais nessas aulas mais para frente do que nas aulas de hoje. Vocês estão vendo os slides mudarem? Não, né? Acho que esqueci de fazer o negócio. Vocês estão vendo alguma mudança nos slides? Não. Não. Não, então eu esqueci de fazer o que tinha que ter feito também. Não sei se agora ele está mudando o slide. Agora tá. Beleza. Bom, então a ideia hoje é a gente olhar algumas questões sobre a expansão norte-americana,
Na aula de amanhã deixei gravar a expansão alemã, algumas características básicas disso. Né? E aí depois, mais para frente, a gente pega essas economias. Vamos sempre basear um pouco nessas três, certo? Podia ter sido mais, mas enfim. Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, e a gente já olha para esses países já no final do século XIX, já passando para o século XX. E aqui eu queria fazer o início do crescimento norte-americano e o início, na próxima aula, o início do crescimento alemão. Né? Se você olhar, certo? A gente tem, né, para usar os termos talvez mais marxistas, a gente tem um capitalismo originário, que é a Inglaterra, que tem o seu desenvolvimento principalmente na virada do século XVIII para o século XIX, né? E ao longo do século XIX, certo, a gente tem uma espécie de um crescimento de outros países, né? O que a gente está chamando aqui de um catching up de outros países. A gente, no nosso curso, selecionou olhar para dois países, né, Estados Unidos e Alemanha, né, e vocês veem aqui pelas taxas de crescimento que, principalmente na segunda metade do século XIX, já no final do século XIX, esses países têm um ritmo de crescimento já bem à frente, bem superior ao ritmo de crescimento da Inglaterra. Né? Então, a ideia é um pouco a gente, nessas duas aulas, acompanhar, né, vamos dizer assim, essa mudança, esse despertar, vamos dizer assim, das economias, principalmente dos Estados Unidos e Alemanha, e ver quais as particularidades desses dois países. Aqui a gente olha alguma participação da produção industrial no PIB, no PIB mundial, certo? Quer dizer, a gente vê no primeiro momento aí o crescimento da Inglaterra, mas com o tempo os outros países vão alcançando a Inglaterra. Né? Poderia botar o Japão aí, talvez a França, botar outros países importantes. Vamos pegar, a gente costuma pegar, né? Podia botar o Japão também, podia botar a União Soviética, a Rússia, mas não dá para usar todo mundo. Então, tinha que fazer escolhas, e as escolhas que a gente fez caíram sobre os Estados Unidos, e normalmente é um lugar que a gente conhece, a gente fala muito e conhece pouco, certo? Quer dizer, e a Alemanha, até por conta do papel que a Alemanha vai ter, principalmente na Europa, no século XX, né? E, obviamente, por conta dos Estados Unidos, que passa já na virada do século XIX para o século XX, já está à frente, como esse próprio gráfico mostra. Mas é uma história que, normalmente, eu, pelo menos, quando estudei história econômica, a gente estudava Inglaterra, estudava Europa, mas estudava muito pouco Estados Unidos. Né? Então, as coisas interessantes. Então, a ideia hoje é a gente olhar um pouco esse crescimento, né, que é chave no crescimento norte-americano. Né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos Estados Unidos, certo, em relação a essa história de crescimento, né, a primeira coisa que os Estados Unidos chamam a atenção é o tamanho. A população norte-americana, ela até que não é muito grande, se você olhar a virada do século XVIII para o século XIX, tem alguma coisa por volta de 4 milhões de habitantes, mas vai virar o século XX, certo? Com alguma coisa por volta de 80 milhões de habitantes. Então, eu tenho, na verdade, o século XIX como um movimento de uma população relativamente pequena, dispersa nos Estados Unidos, num território relativamente grande, para uma economia com ainda, como o território ainda é grande, o território norte-americano sempre foi, e ele se expande no século XIX, com toda a expansão para o oeste, ainda é uma população, quer dizer, uma densidade populacional que não é tão grande assim, mas aumenta muito, certo? Durante esse período, certo? Ainda tem uma certa dispersão da população, mas tem um crescimento bastante grande, certo? Quer dizer, é uma população que aumentou muito, certo? Ela também tem um certo grau de dispersão, mas aí a importância de todo o crescimento norte-americano no sistema de transportes, né? Todo mundo que estuda os Estados Unidos, né? Você não tem como estudar os Estados Unidos sem estudar, no começo, os canais e depois, principalmente, as ferrovias. Né? Estudar os Estados Unidos é estudar o sistema ferroviário. Né? Mas o importante é que seja uma população pequena, certo? Para uma população já bem grande, certo? Quer dizer, com um mercado interno muito forte, né? Com um grau de urbanização
talvez não é o maior grau de urbanização que existe, certo? Mas relativamente forte, certo? Então, é uma população que cresceu, né? E uma urbanização que também foi importante, né? No espaço territorial que é relativamente grande, né? Essa população que cresceu, ela tem dois aspectos fundamentais, esse crescimento da população. É uma população que cresce por conta do crescimento vegetativo, né? Um período de aumento das taxas de natalidade e de diminuição das taxas de mortalidade. Né? Então, ela vai fazer aquilo que, em alguma aula anterior, eu chamei de início da transição demográfica no século XIX. Né? Esse início da transição demográfica é a diminuição das taxas de mortalidade e aumento das taxas de natalidade, ou pelo menos a manutenção das taxas de natalidade, ainda em patamares elevados, né? Com a queda da mortalidade, um aumento do crescimento vegetativo. Isso vai ser importante nos Estados Unidos. E o processo migratório. Né? Os Estados Unidos recebem um volume muito grande de imigrantes. Também tem migração dentro dos Estados Unidos, né? Tem expansão toda para o oeste norte-americano. Então, é uma população que se mexe muito, que cresce muito, sabe? E uma população, vamos dizer assim, então, aberta nesse sentido, aberta no sentido que o crescimento demográfico ele é impulsionado pelo movimento migratório, né? Além de também passar pela transição demográfica, por aquela fase de um crescimento de queda da mortalidade com a manutenção da natalidade ainda em patamares elevados. A reversão disso vai ser só no século XX. Né? A urbanização, como a gente disse, os Estados Unidos não vai ser o país mais urbanizado, tem países bem mais urbanizados que os Estados Unidos, tem um território vasto, certo? Não tem muito problema disso, certo? Mas tem um grau de urbanização bastante razoável, né? Para você não ter uma população dispersa no campo e que não faz uso do mercado, etc. Na verdade, o que a gente tem é uma urbanização, e ela é importante porque a urbanização, de certa forma, leva à especialização dos produtores e dos consumidores e aumenta o mercado, o tamanho do mercado. Então, o mercado norte-americano vai crescer muito ao longo do tempo, por esse aumento da população, que tem duas fontes, tem a fonte de imigração e a fonte demográfica, né? E é uma população que, em parte, talvez um pouco menos do que outros países, mas que se urbaniza. Portanto, é uma população que vai gerar mercado consumidor grande. Certo? Então, os Estados Unidos vai se tornar rapidamente um imenso mercado consumidor. Certo? Um mercado consumidor gigantesco. E essa expansão, né, aí, por outro lado, tem a expansão da população e também tem a expansão do território. Né? Por isso que a questão demográfica, talvez em outros lugares, seja mais, a urbanização seja maior. Certo? Quer dizer, né, eu tenho uma expansão territorial grande, certo, nos Estados Unidos, o que permite, vamos dizer assim, que eu tenha expansão, vamos dizer assim, produtiva, certo? Principalmente agrícola, sem grandes limites. Né? Não vou ter os limites europeus da expansão agrícola. Né? Eu vou incorporando terra. O único problema é que essas terras vão ficando distantes. Né? Aí a questão por isso que o pessoal sempre diz que o problema das ferrovias nos Estados Unidos é a chave do crescimento industrial norte-americano, é o desenvolvimento do sistema ferroviário. Né? O sistema ferroviário começa a ser desenvolvido na Inglaterra, né? Ele é enorme na Inglaterra, mas quando a gente vê as distâncias e as ferrovias americanas, né? Então toda vez que a gente vê um filme lá do rumo, lá do oeste, né? O Bang Bang dos Estados Unidos, a gente sempre vai ver o pessoal incorporando novas terras, indo em direção ao oeste, certo? Até bater lá no Pacífico, certo? Quer dizer, e, ao mesmo tempo, as ferrovias correndo atrás, certo? Junto com as produções. Né? Então, eu tenho uma expansão territorial grande, certo? Por exemplo, o Japão, que é um país que também está crescendo um pouco depois, são 50 anos depois que os Estados Unidos, ele tem um problema, né? Como a Inglaterra tem um problema, né? Certo? Bate, né? Falta terra. Certo? Os Estados Unidos vai um pouco uma questão de terra infinita. Certo? E a disputa pela terra, certo? Ela é uma disputa diferente, né, nos Estados Unidos em relação
a disputa pela terra na Europa, por exemplo, onde você tem, né, os trabalhadores, as outras pessoas que já são apropriados. Aqui a disputa pela terra, com essas terras novas, o que você tem mais né, no mesmo filme que você vê a ferrovia andando, você vê os índios ali, né? A luta da terra é contra os indígenas, certo? Então, assim, não tem uma disputa que possa fazer, por exemplo, na Europa, o preço da terra começa a ser inviável em determinadas situações. Não é o caso norte-americano. Então, é como se eu tivesse um modelo de crescimento. Você tem muito desses modelos de crescimento que foram desenvolvidos nos Estados Unidos, com um dos fatores de produção ilimitado, né, que a gente chama de modelo de crescimento à la Lewis, graças a um cara chamado Arthur Lewis. E ele faz esses modelos de crescimento, sendo que um dos fatores de produção, e no nosso caso aqui é a terra, poderia ser a população também, né, que não tem limites. Né? Então você não tem uma quantidade limitante, certo? Então essa é uma particularidade americana importante, certo? Tem uma expansão territorial que o problema é a distância. Né? E a questão aí, por isso que todo mundo diz que as ferrovias é um elemento chave na expansão norte-americana, porque ele resolve essa questão das distâncias no começo, além dos, né, o rio, né, como é que é o nome do famoso rio que deságua ali no Golfo do México, ali, um pouquinho depois da Flórida, ficando velho. Mas, enfim, né, você tem ali no começo você tem um pouco essa navegação, mas as ferrovias, né, o rumo ao oeste com as ferrovias, etc. Então você tem aí essa disputa da terra com os indígenas, certo? Mas não há uma questão de restrição muito forte em relação a essa questão de terras, como tem na Europa, como tem no Japão, etc. Então, a ocupação do Oeste é uma marca importante no crescimento norte-americano, certo? Quer dizer, essa expansão rumo ao Oeste, né? É um momento não só dos faroestes para a gente ficar assistindo, certo? Mas é uma marca do crescimento, né, agrícola norte-americano, mas também você vai achar ouro no caminho, certo? Você, enfim, tem toda aí uma ocupação, né? Primeiro sobe ali os Apalaches, depois desce em direção ao... Estou tentando lembrar o nome do rio ali, do outro lado. E depois você tem todo o caminho, bem que tem uma parte que tem um deserto grande, certo? Aí você vai bater lá do outro lado, lá na Califórnia. Então você tem um padrão de expansão que, em parte, é extensivo, certo? Mas também, em parte, é intensivo, certo? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a região sul vai fazer a sua expansão, né, no sentido extensivo, né? As plantações vão aumentar, etc. Né? E uma parte dessa expansão se faz com mão de obra escrava, e a outra parte, né, certo? Quer dizer, vai se fazer com um estilo de território diferente, né? Com uma ideia mais da região norte dos Estados Unidos, com pequenos produtores, enfim. Então, desde a colonização, você já tem esses dois padrões de colonização, de ocupação do território. Né? A região sul, um esquema mais à la Brasil, assim, grandes fazendas de plantação, né, de algodão. Uma parte disso vai em direção ao oeste, com pecuária, essas coisas. Né? E a região mais do norte, certo? Com os pequenos produtores, as terras menores, o desenvolvimento mais ali de um sistema de artesanato que vai transitar para o sistema fabril, talvez com rendas mais internas, enquanto que a plantação são rendas que mais fluem em relação ao exterior. O oeste a ocupação do oeste vai ser, em parte, em semelhança ao sul, certo? Mas você tem a montagem, vamos dizer assim, de centros dessa expansão, de centros de ocupação, onde essa ideia de áreas urbanas de grande comércio ela vai se estabelecer, primeiro, agora lembrei o nome do rio, do Mississippi, certo? Quer dizer, que é o rio que está do lado de lá, nos Apalaches, certo? Aí essas propriedades ali maiores vão em direção mais para o oeste. Né? Então, uma característica importante é que a expansão territorial junto com a expansão da população. Certo?
você tem, não vou entrar muito aqui na Guerra da Independência, certo? Quer dizer, então aqui, uma coisa que é interessante de ver é que, no fundo, se você comparar com os países europeus, a industrialização dos Estados Unidos com a industrialização dos países europeus, a gente nunca pode esquecer que os Estados Unidos também foi uma colônia, certo? Assim como o Brasil, certo? Quer dizer, então, a história dos Estados Unidos é uma história diferente da história da Europa, porque é uma ex-colônia que se industrializa, certo? Quer dizer, né, aqui eu tenho lá os momentos cruciais da independência, etc. Então, essa é uma coisa importante, certo? Você tem uma ex-colônia que se industrializa, certo? Então, você tem ali uma dificuldade, inclusive no início, certo? De qual era o sentimento nas colônias, né, do norte e do sul, até que ponto eles tinham mesmo a ideia de como ser enquanto país independente. Talvez seja uma das maiores dificuldades no início nos Estados Unidos independente é que tipo de independência eu quero. Certo? Quer dizer, né, tem alguns que não, né, muitos não queriam nem ser independentes, eles só queriam ser tão livres quanto os ingleses eram livres na Inglaterra, isso talvez mais no norte da América do Norte, certo? Quer dizer, enquanto que o pessoal do sul da América do Norte, certo? O pessoal mais da parte do sul dos Estados Unidos, certo? Quer dizer, eles talvez queriam mais, vamos dizer assim, terem a liberdade de fazer comércio, de sair fora um pouco do possível mercantilismo inglês, certo? Quer dizer, então, os motivos da independência de cada um, certo? Quer dizer, pode talvez não ser exatamente as mesmas coisas. Certo? Então, não é à toa que os Estados Unidos, na independência, se formam a partir das chamadas 13 colônias. Certo? Você olha, apesar da Tea Party, de toda a historinha que a gente conhece lá, da Virgínia, dos Estados Unidos, as colônias eram muito diferentes. É isso que eu estou chamando a atenção aqui. Certo? Quer dizer, não é à toa que talvez demore um pouco, mas dá uns 40, 50 anos, você vai ter talvez o momento mais marcante de toda a história norte-americana, depois da independência, que é a história da Guerra de Secessão. Né? Então, as colonizações no norte e no sul foram muito diferentes. Né? E provavelmente o ideal de independência que você tem, o motivo pelo qual você entra no processo de independência das diferentes regiões dos Estados Unidos também é diferente. Então, por mais que você veja aqueles filmes norte-americanos, do inglês unidos, na verdade, eles são extremamente desunidos, é bem mais claro de ver a bandeira do Sul e a bandeira do Norte. Né? A guerra é muito mais característica, vamos dizer assim, desse processo de independência do que uma certa desunião do que propriamente aquela ideia de que os Estados Unidos lutando contra a Inglaterra, com o apoio dos franceses, estão todos juntos e unidos, certo? Quer dizer, essa talvez conciliou uma série de motivos ali durante o final do século XVIII, certo? Quer dizer, que levou, por motivos talvez diferentes, as regiões da Inglaterra a se unirem para proclamar a independência, certo? Quer dizer, o que talvez seja o maior problema no início dos Estados Unidos, certo? Quer dizer, é a unificação do país, certo? Quer dizer, então, a América do Norte, por ser os colônios, eles querem ter a liberdade e os direitos que os ingleses têm, né? Mas talvez não sejam exatamente os mesmos motivos que unificam o Norte e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos com o Sul dos Estados Unidos. Né? O Sul está muito mais preocupado com as regras mercantilistas, de comércio externo da terra, né, que a Inglaterra impõe sobre as colônias, e o Norte está muito mais preocupado com as regras, com a possibilidade de desenvolvimento interno da própria colônia. Né? Então, enquanto o Sul está preocupado, certo, em romper, vamos dizer assim, com as dificuldades no comércio internacional que a metrópole impõe à colônia, certo? Quer dizer, e o Norte está preocupado com as restrições que a Inglaterra põe ao desenvolvimento de pequenos produtores ou de indústrias do Sul, certo? Quer dizer, desculpa, na região Norte. Né? Então,
por algum motivo, tem uma certa união ali durante a independência norte-americana, mas não quer dizer que a união seja mesmo em motivos iguais, certo? E nem que eles vão trabalhar conjuntamente. Então, nesse século, nessa passagem, nessa história americana, quer dizer, você tem dois momentos chaves na história, certo? Quer dizer, que é a proclamação da independência, mas que é a Guerra de Secessão logo depois, não, são 60 anos depois. Né? E aqui, na Guerra de Secessão, a gente vê como os motivos pela independência talvez tenham sido diferentes dentro dos Estados Unidos. Certo? Então, tem sempre a opressão da Inglaterra, as taxas e as regras. Às vezes, em alguns lugares sejam mais as regras, em outros lugares sejam mais as taxas. Certo? Quer dizer, então, alguns lugares são os monopólios, certo? De produtos que a Inglaterra comercializa, de fora para dentro, e outros lugares talvez seja um monopólio de dentro para fora. Certo? Ou seja, no sul, sendo obrigado a vender o seu algodão para 3 ou 4 poucos comerciantes ingleses que fazem a transação para fora, né? E o norte dos Estados Unidos mais preocupado com a não possibilidade deles desenvolverem negócios próprios ou fazerem comércio no sentido de comprar produtos de outros países que não a própria Inglaterra. Então, um quer vender, vamos dizer assim, para mais países, outro quer comprar de mais países. Você tem uma independência, talvez, econômica por motivos diferentes. Né? Então, a limitação, que é o intermediário inglês, né? E a tentativa dos norte-americanos de diminuir as regras que o rei, vamos dizer assim, ou que os ingleses impõem sobre as colônias americanas podem não ser exatamente as mesmas. Né? O que, com o processo de independência, a gente vai ver que essas coisas vão vir à tona um pouco a diferença de como, no fundo, se colonizou as duas regiões, mais ao sul, mais ao norte, certo? Então existem causas comuns, certo? Quer dizer, né? Mas existem questões que diferenciam esses países, certo? Quer dizer, e a posição norte-americana, a posição inglesa aqui, e os franceses vão complicar um pouco essa história da Revolução Americana, que a gente chama, da Guerra de Independência dos Estados Unidos. E para muita gente, a Guerra de Independência dos Estados Unidos fatalmente terminaria na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Certo? Porque, no fundo, a forma como o sul dos Estados Unidos viu a independência e como o norte viu a independência não é a mesma. Certo? Quer dizer, e a possibilidade dos dois se juntarem talvez não fosse a mesma. Certo? Quer dizer, então, a gente tem aí a história da Guerra de Independência, certo? Quer dizer, uma independência, talvez, até que, por mais que tenha tido algumas brigas, etc., tenha tido algumas. Tem as guerras da independência, que os norte-americanos gostam de louvá-la, certo? Quer dizer, mas a guerra mais morticida, mais fatal, mais dura para os Estados Unidos é a Guerra de Secessão. Certo? É a guerra interna norte-americana. Agora, a Guerra da Independência, não quero desmerecê-la, não sou eu que estou desmerecendo ela aqui, certo? Adoro essas coisas, né? Não vou eu que vou brigar com os norte-americanos nessa história, mas, vamos dizer assim, a Inglaterra ela acabou talvez não usou completamente o seu poder de pressão, viu que era melhor, talvez, estabelecer acordos comerciais do que propriamente entrar na briga. Tem os franceses que acabaram discutindo também, não vou entrar nessa história, senão a gente não sai daqui hoje. Então, tem aí, por exemplo, a parte, vamos dizer assim, que é importante nessa história, vamos dizer assim, tem várias questões importantes, além da independência em si, óbvio, certo? Quer dizer, tem sempre uma discussão que muitos norte-americanos julgam chave, certo? Nessa guerra de independência, mas é uma discussão que depende muito de que lado você está dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem a guerra de independência, etc., e a França se mete nessa história e a França vai ter acabar adquirindo, assim, vai ter historicamente a Louisiana na mão dele, certo? Quer dizer,
para muita gente, certo, a negociação que o novo país, os Estados Unidos, faz com a Louisiana, com a França, para obter a Louisiana, é um momento chave no processo de expansão, de crescimento dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, em parte, certo, mas principalmente do norte. Certo? Quer dizer, e aí, porque você está dominando, toda a região da Louisiana, do Vale do Rio Mississippi, certo? Que é um dos elementos importantes nessa discussão dos Estados Unidos, da história norte-americana, que é a discussão dos transportes. Então, o Vale do Mississippi, certo? Quer dizer, do Mississippi-Missouri, vai ser, depois da ocupação da região mais próxima do Atlântico, vai ser a nova região produtiva dos Estados Unidos, certo? Vai ser a nova região onde tem uma produtividade forte dos Estados Unidos. Depois que você sai ali do lado, você olhando de cá para lá, do lado direito dos Apalaches, o lado esquerdo passa a ser uma região extremamente produtiva e importante. Então, os vales ali vão ser regiões de importante produção, e com um pouquinho de trabalho você consegue integrar toda a cadeia do norte para o sul. É como se quase tivesse um mar à tua esquerda, certo? Porque você consegue fazer o transporte vindo desde New Orleans até basicamente Pittsburgh, até o norte, até a região dos Grandes Lagos. Então você tem, é como se tivesse um mar à tua direita, que é o Oceano Atlântico, e uma saída pela esquerda, certo? Que no final da história, lá em 1870 e 1880, vai ser o Pacífico, mas aqui você tem uma forma de driblar um problema importante nesse período, que são o morro que tem entre o Atlântico e o Vale do Mississippi, o Vale do Rio, que são os Montes Apalaches, aqui, que impediam, a gente está pensando em 1800, que não facilitavam muito os transportes, que eram em lombo de burro, tal, a gente ainda não tem as ferrovias. Depois, com as ferrovias, essa coisa um pouco resolve, mas ali o rio, certo, é um elemento importante para você fazer a distribuição dos seus produtos. Então, a colonização inglesa, certo, ela vai fazer toda a ocupação do Atlântico, então é esse Atlântico que vai se rebelar pela independência, e esse Atlântico está aquecendo, certo? Essa colonização atlântica está aquecendo e está batendo, vamos dizer assim, num morro aí, certo? Que são os Apalaches, certo? E aí eu tenho que transpor esse morro, certo? Não sei se para continuar a expansão, principalmente no sul, tem que transpor o morro para continuar as grandes produtoras de commodities, lá embaixo tem trigo, tem algodão, tem um monte de coisa, essa expansão para lá, e a região do norte também se expandindo por cima. Então, tem que passar por cima do coisa, e aí um grande problema é como você distribui essa história. Então, a saída pelo mar vai ser a saída aí por New Orleans. Você vai descer até lá embaixo, até que New Orleans vai ser um dos pontos chaves da história norte-americana aqui, porque a possibilidade de você ter um mercado produtor em todo o Vale do Mississippi e Missouri, que praticamente leva dos Grandes Lagos até o Golfo do México, da mesma maneira que o Oceano Atlântico fazia o comércio de cabotagem de um lado, você vai ter o comércio de cabotagem do outro, porque no meio do caminho tem montanhas que naquela época não eram tão simples de serem transportadas no lombo do burro, certo? Depois, depois de 1830, eu tenho as ferrovias, aí essa coisa muda um pouco de figura, certo? Eu consigo atravessar esse troço aí com mais facilidade. Mas na época da independência, certo? Essa ocupação do interior e essa questão dos transportes era uma questão de sobrevivência dos Estados Unidos, tanto para escoar os seus produtos, e para ampliar a sua expansão, permitir a sua expansão. Então, aqui você tem, no primeiro momento, a independência dos Estados Unidos, e a expansão dele está bloqueada pela parte de trás, certo? Quer dizer, esse bloqueio vai terminar, de um lado, com a compra da Louisiana, certo? E aí a incorporação do Rio dentro dos próprios Estados Unidos, certo? E a possibilidade de você montar aí, você vai montar um sistema de canais para integrar os rios e integrar as regiões, que é o primeiro grande problema de um país grande como os Estados Unidos, é o transporte. O transporte das 13 colônias era feito via mar, transporte fluvial no mar, certo? Você integrava. Agora, quando você vem para dentro dos Estados Unidos, passa a ser um problema.
Vamos lembrar que em 1830 as primeiras ferrovias lá na Inglaterra estão começando. Né? Então, a questão aqui do transporte, vamos chamar assim, pelo Mississippi, pelo Missouri, pelos canais, vai ser importante, certo? Vai ser o principal elemento aqui. E aí você vai conseguir incorporar essa nova região aqui, expandindo a produção, tanto no sul dos Estados Unidos como no norte dos Estados Unidos, depois no Monte dos Apalaches. Então, a expansão continua crescendo e eu tenho que resolver aqui essa questão, vamos dizer assim, que é, vamos dizer assim, a possibilidade de expansão da economia norte-americana, né, para lá dos Apalaches, certo? E como desaguar esses produtos, tanto internamente, como no mercado interno, como alguma saída para o mercado externo, principalmente o pessoal mais do sul. Né? Quer dizer, então, a questão do transporte sempre foi uma questão chave nos Estados Unidos. Certo? Quer dizer, né? Para constituir tanto o mercado exportador, certo? Quer dizer, e quanto o mercado interno, né? Para integrar as regiões. E essa questão da integração das regiões é tanto mais importante, principalmente para a região norte dos Estados Unidos. A região sul ela tem uma visão mais de agroexportação, meio parecida com o Brasil, tem até escravos, etc. A região norte, né, é um comércio interno maior. Não que a região sul não tenha, certo? Você, obviamente, produz algodão e vende para o norte, certo? Mas a ideia de produzir algodão e vender para o sul, e vender para a Europa, o resto do mundo, certo? Dependendo de quando você vai entrando para dentro dos Estados Unidos, a coisa vai ficando complicada, vai ficando longe, etc. Então, sempre foi uma questão chave a questão dos transportes. No primeiro momento, essa ocupação do Vale do Mississippi e Missouri vai resolver isso via navegação. Depois, com o tempo, certo? Quer dizer, só as ferrovias para resolver o problema. Você continua integrando com rios, etc. Mas, então, quer dizer, só para voltar a chamar a atenção, o que você tem? Depois das 13 colônias, da independência inicial norte-americana, a expansão dos Estados Unidos é uma questão. Eu tenho até terras, eu até consigo ter terras, tem alguma discussão se as terras são norte-americanas, se as terras são francesas, mas eu vou lá, vou expandindo. Né? A questão ali é distância, certo? A questão é transporte, certo? Quer dizer, então, no primeiro momento, o transporte marítimo é chave e o Mississippi é um momento chave. Então, a compra do Mississippi, essas coisas todas, é um elemento fundamental. A construção do porto ali de New Orleans é importante nessa história, e o domínio dessas regiões. E, no segundo momento, o elemento talvez considerado mais chave no desenvolvimento econômico e territorial norte-americano, as ferrovias. Provavelmente, se a Inglaterra não tivesse, de alguma maneira, montado o sistema ferroviário, conseguido fazer a expansão, não Inglaterra, Bélgica, enfim, essas ferrovias vão para os Estados Unidos, certo? Quer dizer, e para a maior parte dos norte-americanos, a expansão norte-americana não seria possível sem uma integração maior dos mercados e sem a possibilidade de, tanto no pessoal mais do sul, vamos dizer assim, o pessoal que está indo do sul em direção ao oeste, que é o pessoal que são exportadores de produtos. O algodão é o principal, mas vai ser carne com o tempo, vai ser... tem açúcar, enfim, é um pouco parecido, vamos dizer assim, com as colônias de exploração brasileiras, certo? Ou seja, produzem para vender para fora. Né? Então, essa expansão está começando a ficar longe, vamos dizer assim, do mercado consumidor para dentro dos Estados Unidos. A exploração do Vale do Mississippi é importante, com a descida disso e vai desaguar ali no Golfo do México, né? Ali na região ali de Nova Orleans, ali, certo? Do lado direito da esquerda da Flórida, vamos dizer assim. Né? E quanto à região norte, certo? Que é uma exploração menor, são pequenas propriedades, é uma produção um pouco diferente, certo? Mas as duas estão buscando suas expansões e a questão da distância começa a ser um problema na expansão norte-americana. Né? No primeiro momento, essa questão da distância, a formação tanto do mercado exportador, principalmente para a região sul, como para o mercado interno, né? De você ter pequenos produtores internos que vendem no mercado interno. Então, essa questão de distância e transporte talvez seja o primeiro problema
fora a independência, se tornar independente dos Estados Unidos, da Inglaterra ou não, né, que é uma questão política, de se você deixa ou não esses estados, essas regiões de produzirem, se pode produzir para o mercado interno, pode produzir. Tem uma questão aí de protecionismo à produção inglesa junto à colônia, então o fim da colonização como uma reação contra a metrópole, para dar liberdade de produção ou interna ou para exportação da antiga colônia, né? Acho que eu esqueci de falar um pouco disso, né? Então, isso é uma motivação clássica inicial da própria independência, certo? De você querer desenvolver-se produtivamente, fugindo das regras mais mercantilistas que a Inglaterra, ainda no século XVIII, impunha. Né? Aí que eu estou dizendo que é uma diferença entre o norte e o sul, porque o sul é exportador, né, e não quer o intermediário inglês da exportação. O norte talvez seja uma comunidade de produção mais local, quer ter a liberdade de fazer determinadas produções que lhes eram proibidas pelas regras mercantilistas inglesas. Então, por motivos diferentes, o sul e o norte acabam entrando na guerra de independência, né? E depois da guerra de independência, esse talvez seja o problema, eles têm objetivos diferentes, né? O sul quer garantir as suas exportações, o seu trabalho ali, e o norte, no fundo, quer garantir, no fundo, o mercado interno. Então, o norte é muito mais protecionista que o sul, tem uma série de diferenças, certo? Quer dizer, de qualquer maneira, os dois vão fazer a sua expansão, tanto o norte quanto o sul, né, mas continua sendo uma expansão diferenciada, certo? O norte com uma expansão mais ligada ao mercado interno, certo? Que vai tendo proporções cada vez maiores, certo? Quer dizer, o mercado interno norte-americano, que agora inclui o sul dos Estados Unidos, certo? E o sul dos Estados Unidos com a sua verve exportadora de açúcar, de algodão, desses outros produtos, e ainda, nesse caso, trabalhando com escravos, e o norte trabalhando sem escravos. Então, tem uma diferença regional muito importante nos Estados Unidos, né? Daí a ideia que eu falei no começo, dessas 13 colônias, movimento de independência, não sei se é exatamente um movimento de independência, todos juntos contra a Inglaterra, mas talvez por motivos diferentes. Certo? Então, você tem ali depois da independência, uma expansão dos mercados, talvez por motivos diferentes, né? E com visões diferentes dessa expansão, né? Essa expansão ela vai se tornar possível ainda com os meios de transportes que a gente tem, né? Mas o que eu estou chamando a atenção é que o desenvolvimento dos meios de transporte é fundamental para essa expansão norte-americana. A navegação, no primeiro momento, né? Você tornar o Mississippi totalmente navegável, e incorporar os rios, certo? Aí fazendo barragens, fazendo várias outras coisas, que integra todo o que seria o oeste norte-americano naquela época. Né? Agora, o rumo mais ao oeste ainda, quando vai em direção lá ao deserto, que vai chegar lá na Califórnia, certo? Aí não tem mais rio que aguente, certo? Quer dizer, aí é o sistema ferroviário. Né? Então, aí a mudança tecnológica que começa na Inglaterra é incorporada nos Estados Unidos. Certo? Então, as ferrovias passam a ter, nesse momento, um papel-chave de integração dos mercados. Né? Tem outros mecanismos, telégrafo também, certo? Essa integração dos mercados dá a possibilidade, então, os produtores trabalharem em escalas muito mais elevadas. O mercado interno norte-americano cresce. Então, tem a própria região norte dos Estados Unidos, certo? Que cresce sua produção porque o mercado norte-americano fica grande. Então, eu tenho a saída, vamos dizer assim, daquele pequeno produtor que ficava em alguma região ali perto dos Grandes Lagos, ali perto de Chicago, etc., que vendia ali próximo, certo, nas 13 colônias, ou nas 5, 6 colônias do norte. Né? Com o tempo, eu tive uma expansão, né, e uma expansão do mercado. Certo? Quer dizer, as ferrovias fazendo esse papel de integração, né? Se eu tenho um lado das ferrovias sendo importante para a região sul, para desovar produtos, né, essas ferrovias têm um papel importante para a região norte, para integrar os mercados, para ela poder vender, a região norte poder produzir e vender, inclusive para o sul, né, e para várias outras regiões de mercado nos Estados Unidos. Né? Então, essa possibilidade dos trabalhadores trabalharem aí com um mercado cada vez mais amplo, que vai ser dado pelo sistema de transporte. Né? Ninguém sabe o que seria dos Estados Unidos se a gente não tivesse as ferrovias. Mas para muitos desses grandes
prêmio Nobel, etc., de economia, o Fogel, que é um grande historiador econômico. O que eles fazem é eles contar a história das ferrovias dos Estados Unidos, né? A história das ferrovias com a história da expansão industrial do mercado consumidor norte-americano. Então, essa revolução dos transportes é um elemento chave, que permite a integração desses mercados, de um lado, e a expansão rumo ao oeste e o mercado exportador, né? Então, essa expansão vai ser feita com ferrovias, certo, grosso modo, e em alguns lugares, onde possível, aí no Mississippi, Missouri, com os navios. Então, a partir daí, todos os lugares são alcançáveis. Então, é chave essa história, né? E é interessante ver, certo, sobre as ferrovias, certo? Quer dizer, no fundo, você tem uma importação, né? Quem desenvolveu as ferrovias não foram exatamente os norte-americanos em primeiro lugar, né? Eles trazem as ferrovias para os Estados Unidos, né? E é como se tivesse um pouco assim, um roubo industrial aqui, certo? Quer dizer, né? Você traz as ferrovias para os Estados Unidos, os norte-americanos, principalmente alguns ali, eles desmontam a locomotiva, remontam e eu sei como faz, certo? Agora eu não preciso mais importar ferrovia dos Estados Unidos, da Inglaterra. Eu tive um pouco uma espécie de um roubo aqui de ideias, né? A Inglaterra não conseguiu manter, vamos dizer assim mesmo, já começando a existir algumas regras ligadas a você ter tuas invenções que são, passam a ter, você não patentes, essas coisas todas, certo? Quer dizer, na verdade, o início da expansão norte-americana em vários produtos, né, você chupa a tecnologia de fora, né? A ferrovia é um caso, você adequa a ela melhor, custos, etc., a sua região e assim, tem um pouco roubo aqui de tecnologia, vamos dizer assim, né, certo? Muito aquela ideia de tem uma nova tecnologia, eu desmonto o negócio, olho para si, já sei como é que faz, certo? Quer dizer, mas ela não é protegida por lei de patentes. Nessa época, nem tudo era protegido por lei de patente. E mesmo se fosse, certo? Dane-se. Então, as ferrovias, vamos dizer assim, são inventadas pelos ingleses, ou pelos belgas, etc., e são absolutamente dinamizadas pelos norte-americanos sem nenhum constrangimento, certo? Quer dizer, e sem as ferrovias, provavelmente os Estados Unidos não teriam possibilidade do seu desenvolvimento, principalmente essa expansão rumo ao oeste vai se fazer, em parte pelos rios, como a gente viu, certo? Com os navios, etc., mas em grande parte, principalmente o trânsito, né, leste-oeste, pelas ferrovias. Então, todo historiador econômico norte-americano vai te dizer, né, que a variável-chave na história norte-americana são as ferrovias, certo? Então, Fogel, todos esses grandes nomes da historiografia norte-americana, eles normalmente estudam o sistema ferroviário do século XIX, o que vai permitir o transporte de carga, né, de carga pesada, que antes se fazia só por navio, por vapor, certo? Você não consegue imaginar o volume de transporte de carga no lombo do burro, certo? Então, é chave essa história, e os Estados Unidos vão dominar a tecnologia disso, certo? Vão não só ter a capacidade de movimentar essas cargas todas, fazendo a integração dos mercados, que é uma questão chave num país das dimensões que os Estados Unidos vão ter. Então, aí, enfim, as ferrovias e o papel das ferrovias aqui, como praticamente todos os autores ressaltando, não que não tenha sido importante na Inglaterra, certo? Mas é que é só ver os números, né? Aí, espaço territorial, certo? O papel decisivo das ferrovias nos desenvolvimentos norte-americanos, de um lado, pela implantação, pela integração do mercado, né? Que é aquilo que eu estou dizendo, né? Você vai plantar coisas mais longe, você vai ter acesso a algumas coisas, a questões minerais mais longe, e você vai entregar mercados consumidores que muitas vezes são distantes, né? O mercado consumidor norte-americano não está todo concentrado em Londres, vamos dizer assim, numa cidade só, né? Você tem um certo desenvolvimento, não exatamente igualitário, mas, né, você tem uma boa parte de grandes cidades, vamos dizer assim, que talvez seriam de tamanho médio, médio-grande, depois ficam gigantes, obviamente, Nova York, etc. Mas, né, toda a costa leste, certo? Principalmente a região norte da costa leste, são cidades relativamente grandes, não todas concentradas no mesmo lugar, talvez tenha uma distância não também muito grande, certo? Mas
né? Então, as ferrovias têm um papel muito forte de integração desses mercados diferentes, né? Do mercado produtor com o mercado consumidor, e muitas vezes também é uma coisa que os Estados Unidos vai ter, talvez diferente de outras regiões, certo? Quer dizer, você vai integrar os três mercados, certo? O mercado produtor de matéria-prima, com o mercado produtor do produto intermediário, do produto transformado, do mercado consumidor, né? Então, você tem, de um lado, o início com os canais e o transporte naval. Isso vai ser completado e superado de maneira gigantesca com as ferrovias que vão fazer todo o caminho a oeste, certo? Então, as ferrovias são melhores em relação, inclusive, ao transporte fluvial, tem menos problemas climáticos, né? Tem mais opções também, né? O transporte fluvial depende do rio, eu posso até ter criado canais, etc., mas não é assim tão fácil, e é mais barato, certo? Quer dizer, então, a construção das estradas de ferro dos Estados Unidos sempre vão ser considerados um elemento de impacto importante, no fundo, no mínimo, para integrar os mercados consumidores e os mercados produtores, né? E a ressaltar que os Estados Unidos, aí talvez diferente da Inglaterra, da Europa, ele tem um mercado produtor de matéria-prima muito forte, né? Os Estados Unidos vão ser um comprador externo pequeno, né? A gente viu na última aula que a gente falou sobre a Inglaterra, como no século XIX a balança comercial inglesa era negativa. Ela importava mais do que ela exportava, matéria-prima. Isso não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos importam algumas coisas que ela precisa, ela também não tem matéria-prima em tudo, né? Mas ela é uma fortíssima produtora de matéria-prima e vai se transformar ao longo do século XIX uma fortíssima produtora de produtos industriais voltados ao consumo, né, direto, e dos produtos intermediários, né, máquinas, equipamentos, etc. Esse vai ser uma característica que difere os Estados Unidos da Inglaterra. Os Estados Unidos é pouco importador, né? Ele é pouco importador, ele se fecha mais sobre si, certo? Quer dizer, ele tem acesso às matérias-primas do próprio continente americano, certo? E esse rumo ao oeste que vai estar sendo feito vai incorporar cada vez mais você achar novas fontes de matéria-prima, né? Novas fontes de minerais ferrosos, não ferrosos, ouro, prata, etc. Você vai fazendo a expansão ao oeste e vai se deparando com novas matérias-primas e com a expansão agrícola também, né? Trigo, algodão, e vão embora. Certo? Então, essa vai ser uma característica da expansão norte-americana que não é igual à inglesa. A inglesa tinha uma balança comercial negativa na expansão industrial inglesa. Ela comprava mais de fora do que ela vendia, certo? Ela comprava matéria-prima, certo? E os Estados Unidos não tem muito essa característica, certo? O que vai ser um problema mais para frente para a gente ver. Então, essa é um pouco os Estados Unidos têm acesso a recursos naturais, né? Uma característica norte-americana importante que talvez os ingleses não tenham tanto, né? É um país que se industrializa com forte acesso a matérias-primas e tanto produzidas quanto extraíveis, vamos dizer assim. Então, a indústria têxtil, a indústria que está se desenvolvendo no século XIX, né, o algodão é produzido nos Estados Unidos com facilidade, inclusive vendido para a Inglaterra. A indústria siderúrgica é uma das principais indústrias do século XIX, né? O ferro e o carvão não são importados para os Estados Unidos, são produzidos localmente. Então, parte importante dos insumos básicos relevantes para a industrialização não são importados dos Estados Unidos, né? É uma situação muito diferente dos Estados Unidos contra a Inglaterra, né? Isso vai ser um problema importante, uma questão importante para os Estados Unidos quando os Estados Unidos for o centro do crescimento mundial. A Inglaterra ela fecha com o resto do mundo, ela é uma importadora, então ela fecha com o Brasil. O Brasil vende açúcar e a Inglaterra vende um outro troço para ele e empresta dinheiro. Então o balanço de pagamento entre os dois eles se combinam, certo? O balanço de pagamento norte-americano vai ser um problema nesse mundo daqui a pouco. Depois a gente vê isso mais para frente, mas os Estados Unidos importam pouca coisa, né? Então ele não importa muito matéria-prima, ele vai ser capaz de produzir muitos produtos sofisticados tecnologicamente, também não importa produtos sofisticados tecnologicamente, né? Então ele tem uma balança de pagamentos positiva, uma balança comercial positiva, certo? Quer dizer,
Então, a posição dele no mercado internacional é sempre complicada. É verdade, quer dizer, só para não dizer que sempre foi assim, certo? Quer dizer, os Estados Unidos, no começo, eles estão até importadores, etc. Mas, principalmente nessa expansão rumo ao oeste, né, ele vai explorando cada vez mais internamente os seus próprios recursos. Né? Então, a questão dos Estados Unidos é menos problema com importação, etc., e mais como integrar esses mercados. Aí, de novo, o papel das ferrovias. Certo? O papel das ferrovias é extremamente importante na história norte-americana. Todo mundo que fala dos Estados Unidos vai falar das ferrovias dos Estados Unidos por conta desse papel integrador dos mercados, do mercado consumidor com o mercado fornecedor de matérias-primas, certo? E às vezes você tem até o mercado intermediário, certo? Então, você tem aí, sempre vai ser destacado na história norte-americana esse papel importante das ferrovias. Então, os investimentos no setor ferroviário vão ser os principais investimentos da história norte-americana, como não só um papel de transporte, certo? Um papel de ganhar dinheiro, certo? Você vai ganhar dinheiro com ferrovias, certo? Quer dizer, então as ferrovias vão ser um local importante, certo? Para fornecer mercado, para integrar os mercados, mas o próprio setor ferroviário é um mercado importante, né? Então você vai ter um crescimento muito no setor de aço, de ferro, de carvão, etc., para o próprio setor ferroviário, entendeu? Fornecimento de equipamentos para as ferrovias. Então, o setor ferroviário é um grande demandante de produtos nessa história norte-americana. Então, é por isso que muita gente coloca as ferrovias como um elemento chave dos Estados Unidos. É um elemento que, enfim, permite que certos mercados consumidores distantes sejam integrados, permite a integração, vamos dizer assim, de mercados locais diferentes, né? O mercado consumidor num lugar, o mercado fornecedor no outro, né? Então tem esse papel de serviços de circulação, né? E também é um mercado consumidor, né? A ferrovia é um mercado consumidor de produtos. Né? Ele não só integra as regiões, como ele demanda produtos. Né? Ele é um enorme demandante de produto e é um enorme fornecedor de lucros, vamos dizer assim. Né? Os grandes donos de ferrovias sempre foram pessoas que fizeram fortuna nos Estados Unidos. Mas nem todas as ferrovias, mas foram importantes. Né? Então, o investimento ferroviário norte-americano é uma questão chave aqui. Né? Mas voltando à questão, certo? Quer dizer, e essas ferrovias, um terceiro elemento importante das ferrovias nessa expansão é que ela vai expandindo as ferrovias rumo ao leste, né? Principalmente rumo ao Pacífico, vamos dizer assim. E uma coisa chave aí das ferrovias é permitir, vamos dizer assim, que às vezes está expandindo a economia norte-americana e ela vai ter que começar a importar muito determinada matéria-prima. Mas nessa expansão você acaba achando esses novos setores produtores, certo? Então, essa expansão ferroviária ela é fundamental, certo? Obviamente para integrar regiões e consumidores, etc. Mas você integra, vamos dizer assim, os recursos que são importantes para o resto, para o próprio desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Então, você vai achar carvão, você vai achar ouro, você vai achar prata, você vai achar ferro. E em certas regiões, né, joga a ferrovia para lá e pega esse troço, certo? Então, você tem uma boa parte, vamos dizer assim, do acesso às matérias-primas dos Estados Unidos, que foi possível, que é uma diferença dos Estados Unidos em relação às outras industrializações, que essa coisa dos Estados Unidos não ter fazer muitas importações, e esse acesso às matérias-primas, enfim, é o fato dessas matérias-primas existirem em território norte-americano, que foi comprado, conquistado, sei lá mais o que, roubado dos índios, não importa muito aqui, e pôde ser utilizado por conta dessa expansão ferroviária. Né? Então, as ferrovias integram os mercados, acessam matérias-primas, e são fontes de geração de lucros, né, porque você faz investimentos de maneira muito, muito, muito importante. E permite você ter, então, esse acesso a recursos naturais, que é uma característica importante dos Estados Unidos. Né? Como se os Estados Unidos, comércio internacional dos Estados Unidos não é tão importante
por exemplo, no fornecimento de matérias-primas. Né? Nos Estados Unidos também, nesse sentido, sempre foi desenvolvedor de técnicas produtivas, tanto na aperfeiçoador das ferrovias, etc., como, vou dizer assim, no uso de matérias-primas, então, na exploração das minas de ouro, de prata, de cobre, de ferro, etc., nas pesquisas agropecuárias para adequar, vou dizer assim, o algodão, ou adequar o trigo, adequar determinadas produções às novas terras que estão sendo incorporadas, que são mais secas, mas, né? Então, os Estados Unidos vai começar a ser também entrar nessa revolução industrial, talvez mais nos setores onde você tem a interligação com as matérias-primas, né? As descarroçadoras de algodão no sul dos Estados Unidos, as melhorias na exploração dos minérios, né? Mas também na própria produção de bens de consumo, bens de capital, certo? Quer dizer, também você tem essa questão da ligação do agrícola, vamos dizer, do mineral com o industrial, que é uma coisa clássica da Inglaterra. Os Estados Unidos também vão ser muito forte nisso, certo? Quer dizer, então, a industrialização norte-americana, certo? Ela vem, num primeiro momento, é uma indústria ligada ao setor têxtil e à madeira, certo? Quer dizer, móveis, essas coisas, com vistas à produção local, certo? E a indústria têxtil é a grande expansão, né? Mas na segunda metade do século XIX, né? E eu vou, né, tendo com base uma fonte de matérias-primas bastante razoável, eu vou entrar numa segunda fase de mudança tecnológica, de industrialização, bem mais sofisticada, certo? Com não só o setor têxtil se desenvolvendo, mas eu começo a entrar em vigor, talvez até por conta da expansão das ferrovias, etc., o setor de metalúrgico, o setor siderúrgico, e as descobertas também de minas de ferro, carvão, certo? Quer dizer, esse troço vai crescer, certo? Então, a metalurgia e a siderurgia vão se expandir enormemente, certo? Quer dizer, que vai ser um ramo importante da indústria da segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, né? A indústria ligada ao setor intermediário, ao setor de bens de capital, certo? O setor de metalurgia e siderurgia, e começa de uma maneira cada vez mais forte, vamos dizer assim, a indústria de capital, de bens de capital, produzir ferrovias, né? Produzir a locomotiva, produzir as máquinas do setor têxtil, né? Que no começo algumas delas eram importadas da Inglaterra, certo? Mas se a gente olhar a segunda metade do século XIX, não tem praticamente mais importação dessas máquinas. Você tem algumas coisas, óbvio ainda, certo? Mas importação de bens ferroviários, de máquinas e equipamentos para o setor de extração, né, mineral, e máquinas e equipamentos para o setor têxtil, que talvez até fosse importante na primeira metade do 19, na segunda metade isso deixa de acontecer. Então, eu tenho um pouco via home industrial, via assim, desmonta a máquina, olha para ele, eu sei fazer, e começa a fazer elas dentro dos Estados Unidos, certo? Então, a tecnologia da primeira geração industrial inglesa foi incorporada aos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos não precisava mais importar essa tecnologia que vinha da Inglaterra, ele passou a dominar essa tecnologia internamente, e nessa toada eles vão ser, em parte, os responsáveis pela tecnologia vamos chamar assim, segunda revolução industrial, que é a tecnologia da eletricidade, a tecnologia do petróleo, a tecnologia da siderurgia mais ligada ao aço do que ao ferro, né? Que é a tecnologia dos bens de consumo já do automóvel, certo? Né? Então, que algumas pessoas chamam de segunda revolução industrial, se na primeira revolução industrial os ingleses fizeram os primeiros passos, os americanos pegaram e fizeram a cópia, vamos dizer assim, copiaram e aperfeiçoaram o que os ingleses faziam, certo? Na segunda revolução industrial, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, né, que são assim, os automóveis no meio de consumo, certo?
E esses setores, vamos dizer assim, de energia elétrica, setores mais sofisticados da metalurgia e siderurgia, mas já a indústria do petróleo, etc. Né? A Inglaterra, vamos dizer assim, ela já não é tão mais inovativa como inovativa horrível, mas as inovações começam a aparecer bem mais nos Estados Unidos, principalmente depois da Guerra Civil. Então, primeiro fluxo de revolução industrial, já lá no século XIX, no início do século XIX, nos Estados Unidos, algumas pessoas falam, aqui ele faz uma espécie de um roubo industrial, tem essa ideia da tecnologia reversa. Eu olho, vejo como os britânicos fizeram, trago para dentro, desmonto, monto meu brinquedinho, sei fazer e sei fazer melhor. Né? Então, isso é os Estados Unidos na primeira metade do século XIX, né? Incorporando tecnologia de fora e aperfeiçoando. Na segunda metade do século XIX, a tecnologia norte-americana, essa industrialização já vai para setores novos e os Estados Unidos passam a começar a entrar na frente nesse processo de inovação. Né? Tanto que toda a inovação do setor elétrico, do setor de petróleo, vai se fazer principalmente nos Estados Unidos. Né? Ainda tem algumas melhorias na indústria de ferro, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? E na indústria têxtil, que foi desenvolvida na Inglaterra. Então, eu tenho aí uma espécie de uma passagem do bastão nesse sentido. Né? Então, esse é um ponto chave na história dos Estados Unidos, certo? Esse domínio da tecnologia anterior, certo? Quer dizer, e essa passagem. Né? Então, você traz a estrada de ferro para dentro dos Estados Unidos, olha como faz, desmonta e monta e sem fazer de novo. Certo? Quer dizer, então, vamos em frente. Né? Então, na verdade, eles talvez não sejam os primeiros e grandes inovadores das primeiras. Eles têm algumas inovações importantes nessa primeira leva da Revolução Industrial. Quando a gente entra, talvez, na segunda Revolução Industrial, aí os Estados Unidos já têm um papel mais predominante nessas histórias. Né? Já estou com o tempo terminando aqui, certo? Só queria falar de uma última coisa aqui ainda, certo? Que a questão do protecionismo, certo? Quer dizer, quão importante foi o protecionismo nos Estados Unidos? Esse é um tema, talvez, de um enorme debate da historiografia, talvez o maior deles, certo? Quer dizer, sobre os Estados Unidos. Para muita gente, os Estados Unidos, como diz o Bayrock, é a pátria-mãe do protecionismo moderno. Há uma discussão enorme sobre a evolução do protecionismo nos Estados Unidos. Né? Há muita gente que chega a negar a importância do protecionismo norte-americano para o desenvolvimento industrial norte-americano, mas hoje em dia, mais ou menos, você tem a ideia de que existe sim um elemento importante no desenvolvimento do mercado e nessa transição, vamos dizer assim, da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos, o papel do protecionismo é importante. Né? Então, esse protecionismo, talvez a gente olhe uma tabela como essa, certo? Quer dizer, a gente olha as tarifas da Inglaterra, foram extremamente importantes, talvez no início da Revolução Industrial Inglesa, né? Mas elas foram zeradas, de fato, como a gente viu na última aula, lá na guerra, por volta de 1850, 1860, você zera as tarifas, né? E a Inglaterra se torna um grande vendedor e comprador mundial. Mas se você olha para as tarifas nos Estados Unidos, você vê que não é o caso. Os Estados Unidos mantiveram tarifas elevadíssimas. Elas podem ter mudado de setor, de país, mas elas se mantêm elevadíssimas ao longo do século XX. Do século XIX. Né? Então, para muita gente, a Inglaterra vai ser a pátria-mãe, vamos dizer assim, do protecionismo moderno. Sabe? Por mais que ela defenda políticas de livre comércio, né, ela não pratica essas políticas de livre comércio. Isso começa desde o seu primeiro economista principal, né, o Alexander Hamilton, né, que tem tem 4 tratados famosos, 4 relatórios importantes, e tem um relatório importante que é o relatório sobre as manufaturas, onde ele usa a ideia de que a proteção é importante não só para o governo norte-americano arrecadar dinheiro, assim, ter tarifas protecionistas, mas para proteger o mercado. Então, ele usa o argumento da proteção, mas é um argumento que depois o List, que foi passear lá nos Estados Unidos,
desenvolve de maneira forte, que é a ideia de você fazer uma proteção da indústria nascente, certo? Quer dizer, o Licht vai escrever sobre isso, mas ele mesmo vai dizer que ele viu isso nos Estados Unidos, no curto período que ele morou nos Estados Unidos, nos anos 20, nos anos 30, nos Estados Unidos. Então, a ideia de que esse desenvolvimento industrial norte-americano, que durante a colônia existiu, mas foi, de certa maneira, pequena, né? Os Estados Unidos perderam pouco tempo, vamos dizer assim, em relação à Inglaterra, perderam algum tempo com relação à Inglaterra, mas não muito, né? E eles conseguiram tirar esse atraso da Inglaterra, né? Essa é uma tese, né, que muita gente contesta, mas por ter montado um sistema protecionista nos Estados Unidos, né? Com a ideia de defender a indústria que crescia nos Estados Unidos. Inclusive, essa ideia de proteção é o elemento mais importante, inclusive na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? O sul dos Estados Unidos contra essas políticas protecionistas, que eram caras, que davam problemas, que queriam uma liberdade de comércio para receber de volta a liberdade de comércio que eles também davam, eles eram exportadores, e falaram, olha, eu não consigo exportar meus produtos porque os outros países não podem comprar, porque a gente não compra dos caras, certo? Quer dizer, então, defendia um livre comércio, enquanto que o norte dos Estados Unidos, sempre defendendo essas regras protecionistas. Essa é um pouco a historinha clássica. Né? O Hamilton, né, que é um dos pais fundadores, né, um dos principais elementos do início do governo norte-americano, ele tem 4 textos famosos em economia, certo? E um deles é esse repórter sobre as manufaturas, certo? Onde ele tem a defesa manter tarifas elevadas, não só para o governo norte-americano arrecadar alguma coisa, né, que está nos outros reports, né, os outros reports deles são como financiar o governo central dos Estados Unidos, né? Então, ele tem um repórter sobre crédito, sobre dívida pública, um repórter sobre emissão, né, sobre a Casa da Moeda, sobre questões monetárias, e tem um repórter sobre impostos sobre importação, certo? E nesse repórter sobre impostos sobre importação, que seria uma fonte, enfim, de financiamento do governo britânico, do governo norte-americano, mas mais do que isso, uma fonte que também poderia ser utilizado, se bem utilizado, não só como uma fonte de renda para o governo dos Estados Unidos, mas como um mecanismo de proteção a uma indústria que nascente, que seria fundamental para a história norte-americana. Então, ele enfrentou muitos problemas com esse report dele, o sul dos Estados Unidos brigando, etc. E, na época, desse report dele, certo, ele queria tarifas de importação de 3%, 4%, 5%, nada mais do que isso. Aí depois a gente vê o tamanho das tarifas dos Estados Unidos, 15 anos depois do report dele, já é 35%. Então, o Hamilton vai ser sucedido, vamos dizer assim, por outras pessoas, aqui tem o Clay, certo? Que também vai ser um defensor de se criar um sistema de proteção à indústria doméstica nos Estados Unidos com tarifas proibindo, dificultando a importação de certas coisas. Então, isso é um debate gigantesco nos Estados Unidos, essas coisas foram e voltaram, né? E é um debate gigantesco na historiografia dos Estados Unidos, para saber se essa historiografia se convence, ou se ela defende ou não a hipótese de que esse sistema protecionista foi fundamental para o desenvolvimento da indústria norte-americana. Além de ter acesso a matérias-primas, além de ter um sistema ferroviário que integra os mercados, além de uma série, né, esses 2 elementos principais, acesso à matéria-prima, certo? Quer dizer, e um sistema ferroviário que integra os mercados, cria o mercado consumidor grande, etc., né? A ideia é se, para o desenvolvimento da indústria dos Estados Unidos, teve ou não importância o sistema protecionista, né? Então, a história toda complicada, não tenho tempo aqui da gente abordar ela inteira, certo? Mas essas proteções, elas foram e voltaram, né? Elas aumentam, depois diminuem um pouco, depois aumenta mais, depois diminui mais, o que é ótimo para fazer trabalho estatístico, certo? Porque você tem variância, quando tem variância, tem trabalho estatístico, né? Mas a discussão sobre o protecionismo norte-americano, ele é problemático justamente por essas variações, né? Então, não é proteção, olha, tem fase de diminuição, tem fase de aumento,
Não vou entrar aqui em todas as fases, tá certo? Mas, né, o final da história, da nossa história, é que, né, inclusive, essa questão da proteção, para muita gente, é o principal elemento por trás da Guerra de Secessão. Tem muita gente que vai dizer que é questão da escravidão, é verdade, mas essa política de proteção à indústria norte-americana, certo? Quer dizer, que foi defendida em tese pelo Norte contra o Sul, certo? Quer dizer, e que nessas idas e vindas, uma dessas idas, certo, de aumentar a proteção, teve uma reação do Sul contra essas regras de proteção e deu na Guerra de Secessão, junto com as outras questões de escravidão, etc., então perfazem muito da história do século XIX. Então você tem um debate em torno da importância desse protecionismo que marca muito a história da política econômica e da indústria dos Estados Unidos. Né? E hoje, se você quiser ter uma visão mais atual, certo? Quer dizer, ainda é objeto de muito debate, mas é difícil de você negar a importância do protecionismo para o desenvolvimento industrial norte-americano. Tem uma tendência moderna, como diz o Chang, de chutar a escada, ou seja, de negar isso, certo? De negar o protecionismo, né? Então você tem, não, os Estados Unidos foi feito pelo livre mercado, aquela ideia do self-made man americano, sem proteção, sem ajuda de ninguém, né? Mas a historiografia tem uma tendência a mostrar a importância do protecionismo, né, na ascensão do desenvolvimento industrial. Agora, você tem muito debate, tá certo, sobre até onde é tão importante assim, né? Tem alguns autores que vão dizer que é fundamental, sem ele não tem. Então, existe uma discussão em torno do grau de proteção dos Estados Unidos. Então, você tem muita análise econométrica, vamos dizer assim, a variação, como essas tarifas foram muito objeto de debate, elas variaram muito, e a produção, exportação, importação de produtos também variou, né? Então tem, né, dado de econometria para dar com pau aí para vocês, para o pessoal brincar, certo? Quer dizer, então a gente vive em congresso discutindo com os dados novos aqui, os dados novos ali, né? O pessoal tentando diminuir a importância, a relevância do protecionismo tarifário dos Estados Unidos, né, dessas leis que protegem a indústria norte-americana, mesmo reconhecendo a existência. Né? O Douglas North, que é o principal, talvez, economista institucionalista, ganhou o prêmio Nobel, etc., né? Ele tem essa posição. Olha, não podemos negar a ideia de que a proteção tarifária teve um efeito importante no processo de industrialização dos Estados Unidos. Mas não é tão importante, talvez, como o Bayroca, como outros, como o próprio Chang reconhece. Então, tem aí um debate sobre os efeitos, sobre algumas indústrias em particular, né? Então, a proteção, principalmente no desenvolvimento da indústria têxtil, na primeira metade do século XIX, da indústria do ferro e do aço, na segunda metade do século XIX, certo? Quer dizer, e no período mais recente, né, a historiografia tem levantado algumas questões que vão ao inverso, certo? Até que ponto a proteção efetivamente existiu e foi demasiada, né? E ela estava... Os lugares onde tem proteção são os lugares não onde a indústria cresceu, mas é onde a indústria se conseguiu se estabelecer de fato, mas aonde a indústria potencialmente menos se desenvolveu tecnologicamente, né? Então, a ideia de que você faz uma proteção e ela se acomoda no setor industrial. Então, isso é muito comum hoje na discussão sobre tarifas, sobre essas coisas, de você ver os lados negativos do sistema tarifário, né? O sistema tarifário excessivos, que fazem com que os setores produtores se acomodem, inclusive na inovação tecnológica, né? Então, a discussão dos Estados Unidos é muito grande hoje em dia sobre esse papel do setor protecionista, ninguém mais nega ele, né? Você chega a dizer que ele teve talvez um efeito, né, que manteve, que a industrialização dos Estados Unidos ocorre em parte por conta dele, mas em parte por conta de outras coisas, acesso às matérias-primas, enfim, tem outras questões ligadas à educação, à tecnologia, que são levantadas, né? Mas, principalmente aqui, a proteção começando a ser vista não só como um elemento positivo, mas também como um elemento negativo, certo? Ou seja, a proteção ela fez com que certos setores que foram protegidos e cresceram com a proteção por cima, certo? Mas esses setores eles acabaram, na verdade,
vamos dizer assim, folgando com essa proteção. Eles pararam de se desenvolver, de se aperfeiçoar produtivamente, tecnologicamente. Então, o fim de alguns setores, né, nos Estados Unidos, né, ou alguns setores diminuindo a sua capacidade produtiva, a sua importância dentro dos Estados Unidos, justamente porque foram demasiadamente protegidos, né? São setores que acabaram virando rent-seeking, como eles dizem, certo? Quer dizer, eles viviam justamente da proteção e diminuíram aquilo que eles fizeram no seu início, certo? Que foi o intenso desenvolvimento técnico que caracteriza esses setores. Então, eles se acomodam, vamos dizer assim, acabam vivendo, vamos dizer assim, de uma renda que lhes é dada justamente por conta dessa proteção. É isso que o pessoal chama aí de rent-seeking, certo? E ficam mais trabalhando politicamente para não acabar com a proteção, para não acabar com as tarifas, do que para se preocupar em talvez melhorar tecnologicamente. Enquanto que outros setores que não foram alvo de uma proteção tarifária tão boa, tão grande, certo? Tiveram que buscar outros ganhos de competição, certo? E se desenvolveram tecnologicamente de maneira maior. Então você começa a ver, não criticar a ideia de que não teve proteção, certo? Mas que teve, e inclusive ela chegou a atrapalhar em alguns setores, certo? Ela explica algumas quedas de produtos, algumas quedas de indústrias por uma proteção excessiva, certo? Mas é difícil você hoje negar, certo, que os setores têxtil, os setores de ferro, aço dos Estados Unidos foram objetos, né, de proteção tarifária, né? Mas o que cresce muito hoje, então você não consegue mais negar isso, você começa a apontar os efeitos negativos dessa proteção para tentar, vamos dizer assim, politicamente contestar a ideia de protecionismo. Outros autores, eu deixei para vocês lerem o Chang, né, eles vão tentar dizer que os Estados Unidos, na verdade, o desenvolvimento norte-americano tem muita coisa, como a gente disse aqui, de acesso a recursos naturais, essa ferrovia integrando os mercados, transformando o mercado consumidor norte-americano no mercado maior, né? Essas ferrovias possibilitando você chegar a determinadas matérias-primas que eram impossíveis se não tivessem meios de transporte. Então, a importância das ferrovias, a importância das matérias-primas, da industrialização, a importância de um mercado consumidor relativamente grande e integrado pelas próprias ferrovias. Isso tudo são elementos importantes a explicar o crescimento norte-americano, né? E a discussão se a proteção foi ou não importante é mais um desses elementos, né? Então, você tem vários autores que colocam eles como mais um, né, e outros como o elemento-chave, certo? Quer dizer, então, esse é um pouco o debate que a gente tem hoje, certo? Quer dizer, para alguns, a história norte-americana do século XIX é uma história de proteção à sua indústria nascente, né? E esse é o elemento-chave. Para outros autores, dificilmente você vai negar que isso existiu. Alguns chegam a dizer que foi um elemento que, inclusive, entorpeceu o processo de desenvolvimento. Ele foi dinamicamente bom no momento, mas ele também foi dinamicamente ruim no momento, né? No sentido que as pessoas se acomodaram por trás dessa proteção, deixaram de buscar inovações, etc. São setores, então, rent-seeking, como a gente diz, né? E outros vão enaltecer a importância disso, né, no desenvolvimento da indústria moderna norte-americana, que a reserva de mercado dos próprios Estados Unidos foi chave, né? Os Estados Unidos desenvolveu um mercado interno importante pelas ferrovias, pela integração também, aí talvez você pode até dizer, dos rios, né? Mas que esse mercado ele acabou sendo preservado para a indústria norte-americana através da proteção. Então, essa história é uma história importante, certo? Sendo debatida hoje. Alguns diminuem a relevância disso, outros aumentam a relevância disso, né? Então, tem aí uma discussão muito grande em torno dessa questão do protecionismo dos Estados Unidos. E é com isso que eu queria fechar um pouco essa nossa aula inicial aqui sobre os Estados Unidos, certo? Quer dizer, depois a gente acaba voltando com outras questões em relação aos Estados Unidos, mas um pouco esse início dos Estados Unidos, essa importância, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, de um mercado interno, onde os Estados Unidos acessam os seus próprios recursos naturais. Ele não é um grande importador de matérias-primas, os Estados Unidos, essa é uma primeira coisa importante. E esse mercado interno grande, inclusive de recursos naturais, com
ferrovias e meios de transporte possibilitando esse tipo de coisa. Né? Isso é um elemento chave na história norte-americana, esse acesso a recursos naturais. Né? A Inglaterra acessou recursos naturais, mas para isso foi importante o mercado internacional, para os Estados Unidos não. Né? A discussão se para o crescimento, para o aumento da produtividade, para o aumento do próprio processo de inovação, até onde a proteção é importante. A gente sabe que o desenvolvimento tecnológico norte-americano é também um elemento chave na história norte-americana. Né? No fundo, ele chupa a primeira tecnologia da primeira revolução industrial, né? Mas a segunda em parte, ele que desenvolve. Né? Então, tem isso igual um pouco à Alemanha, é uma espécie de uma chupação da tecnologia no primeiro momento, da tecnologia da primeira revolução industrial, da revolução industrial originária da Inglaterra. Né? A Inglaterra não se protege em relação a isso vai ser adquirido pelos Estados Unidos, é muito aquela tecnologia que você desmonta o brinquedinho e remonta o brinquedinho e eu sei fazer, certo? Então a engenharia reversa, né? Num segundo momento, certo? Quer dizer, talvez eu tenha os Estados Unidos mais proativo no desenvolvimento tecnológico, principalmente eletricidade. Quando eu vou para, vamos chamar, a segunda revolução industrial, os Estados Unidos são mais proativos nessa história. Né? Agora, por detrás dos Estados Unidos é um mercado consumidor gigantesco, certo? Tanto pela expansão norte-americana, pela expansão de uma população relativamente com renda, etc. E aí a discussão, né, se essa economia é fechada ou não. Até onde você reservou o mercado norte-americano para os próprios norte-americanos, até que ponto isso foi fundamental ou não nos Estados Unidos. Essa talvez seja a maior discussão em termos de historiografia norte-americana. Qual é o papel do protecionismo do desenvolvimento norte-americano, inclusive no desenvolvimento tecnológico norte-americano. Né? A gente sabe que o desenvolvimento tecnológico norte-americano é importante na segunda metade do século XIX, eles não são mais copiadores, eles não são mais engenharia reversa, tá certo? Eles estão à frente, começam a estar à frente, né? Desse processo. Né? Então, esse desenvolvimento tecnológico é um elemento chave, né? E aí, né, tem uma discussão, né? Assim, a proteção faz parte dessa política de desenvolvimento industrial, se a gente pode dizer assim, é difícil de dizer, né? Mas para muita gente a guerra de secessão é um pouco isso, né? Você o norte contra o sul, o norte demandando não só o fim da escravidão, mas também a manutenção de uma política protecionista internacional, em termos internacionais, em proteção contra o resto do mundo, certo? Manter essa proteção contra o resto do mundo para possibilitar o desenvolvimento das manufaturas, principalmente que estão sendo feitas na região norte. Né? Então, como estratégia de desenvolvimento industrial, existe uma parte da literatura que vai ver, né, a guerra de secessão como, no fundo, uma disputa, além de ser entre escravistas e não escravistas, uma disputa de política econômica. Né? Então, o Sul, uma política mais liberal, e o Norte, uma política mais protecionista, para manter o ritmo e ampliar o ritmo do crescimento do desenvolvimento industrial. Grosso modo, talvez a gente pudesse reduzir a discussão do final a um pouco a isso. Mas vou parar de falar porque, nossa senhora, já foi embora.